Você está morto. 10 minutos se passaram. A primeira mosca já está rastejando sobre o seu corpo. Ela sentiu seu cheiro a 16 quilômetros de distância. Isso não é uma história de terror, é um fato comprovado. Esses insetos não têm narinas. Eles sentem o cheiro da morte com minúsculos receptores nas patas. Detectam os primeiros sinais de decomposição mais rápido do que qualquer criatura viva no planeta. Essas moscas não são visitantes ocasionais. Elas caçam especificamente o cheiro da decomposição. Quanto mais rápido o corpo começa a se decompor, mais delas se aglomeram. Dezenas, depois centenas, depois milhares. O corpo emite dezenas de sinais químicos diferentes no ar. Sua composição muda a cada hora de decomposição, e cada nova onda de odor desencadeia uma nova onda de insetos. Em 24 horas, há milhares de ovos no corpo. Em 3 dias, as primeiras larvas. Em 1 mês, em clima quente, pode restar apenas um esqueleto. Isso não é exagero, é a velocidade real. Uma fêmea põe até 300 ovos de uma só vez. Pode haver centenas dessas fêmeas no corpo. Em poucas horas, dezenas de milhares de larvas estão se proliferando simultaneamente. Cientistas afirmam que 3 moscas e seus descendentes podem devorar o corpo de um cavalo tão rapidamente quanto um leão. Essa afirmação foi escrita pelo biólogo Carl Linnaeus no século XVIII, e ninguém a refutou desde então. Atrás da porta fechada, ouvia-se um som suave, como água fervendo no fogão. Não havia fogão nenhum ali. Eram milhares de larvas, devorando carne simultaneamente. As larvas se movem em uma massa sólida e viva. Ao se alimentarem, geram tanto calor que a temperatura dentro do aglomerado sobe 20 graus acima da temperatura ambiente. Isso é física, não ficção. Milhões de minúsculos corpos agem como uma fornalha biológica. Os peritos forenses medem essa temperatura diretamente na cena do crime e a incluem em seus cálculos. É exatamente isso que ajuda a solucionar assassinatos. Sabendo a taxa de crescimento das larvas e a temperatura ambiente, um especialista pode determinar com precisão o momento exato da morte de uma pessoa, com uma margem de erro de poucas horas. Em casos reais, os corpos às vezes permanecem por meses. A polícia não consegue determinar a data da morte até que um especialista colete amostras de larvas e relate tudo, etapa por etapa. As larvas podem até penetrar em espaços fechados. Em casos reais, elas rastejaram por baixo de portas, através de rachaduras no chão, por orifícios de ventilação, lugares onde nenhuma pessoa viva havia entrado por semanas. Larvas não mentem. Elas crescem com uma precisão biológica que não pode ser falsificada. É por isso que, nos casos mais complexos, um especialista desse tipo é mais importante do que um patologista comum. As moscas não são as únicas a atacar o corpo. Existe uma ordem rigorosa. Cada espécie de inseto chega num momento específico e consome a sua parte. As moscas varejeiras azuis e verdes chegam primeiro, nas primeiras horas após a morte. Outras espécies de moscas seguem, depois várias espécies de besouros necrófagos e besouros da pele, camada após camada. Cada onda sucessiva consome o que resta da anterior. Algumas consomem tecido mole, outras os restos de gordura e tendões, e outras ainda o que permanece aderido aos ossos. Nada é desperdiçado. Este sistema não é aleatório, evoluiu ao longo de milhões de anos. Cada espécie sabe quando é a sua vez. Não interferem umas com as outras, funcionam como uma esteira rolante posta em movimento pela própria natureza. Os cientistas estudaram esta ordem com tanto detalhe que a composição de insetos num corpo pode determinar não só a data da morte, mas também se o corpo foi movido após a morte. Se forem encontrados insetos típicos de um clima mais ameno num corpo, e o corpo for descoberto no norte, o assassino transportou-o. As larvas se tornaram uma prova que eles nem sequer haviam considerado. Casos como esse não são exclusivos dos dias de hoje. No século XIII, um investigador chinês identificou um assassino porque moscas se aglomeraram em torno de sua foice, deixando rastros invisíveis de sangue. Um médico coloca larvas vivas diretamente na ferida aberta do paciente. Isso não é um castigo ou um experimento. É um método de tratamento oficialmente aprovado e usado atualmente. As larvas se alimentam apenas de tecido morto, deixando o tecido vivo intacto. Elas limpam a ferida por dentro, alcançando locais onde um bisturi simplesmente não consegue chegar sem correr o risco de causar danos. Cada larva remove até 25 mg de tecido morto por dia. Quando há centenas delas em uma ferida, ela fica completamente limpa em apenas 2 ou 3 dias.
Os pacientes descrevem a sensação como um formigamento ou uma leve coceira. Alguns pedem que as larvas sejam removidas imediatamente. Outros se submetem a esse tratamento 10 vezes e dizem que ele o salvou de uma amputação. Isso é especialmente comum em diabéticos. Feridas infeccionadas que não cicatrizam são a principal causa de amputações nesses pacientes. As larvas são eficazes em áreas onde os medicamentos têm se mostrado ineficazes por muito tempo. Atualmente, os médicos colocam as larvas em pequenos sacos de malha para evitar que se espalhem pelo corpo. Elas se alimentam diretamente através da malha, como minúsculos cirurgiões na fronteira entre o tecido vivo e o morto. Os cirurgiões do exército de Napoleão perceberam isso há 200 anos. Soldados com feridas contaminadas por larvas sobreviviam com muito mais frequência do que os outros. A natureza descobriu esse método muito antes do advento dos antibióticos. O corpo foi encontrado no mato. A polícia não sabia quando o assassinato havia ocorrido, onde havia ocorrido ou por quanto tempo o corpo ficou escondido ali. No fim, todas as respostas vieram não dos investigadores ou dos equipamentos, mas das larvas presentes no corpo. Um especialista coletou as larvas, colocou-as em um dispositivo especial na temperatura adequada e começou a contar regressivamente, através dos estágios de seu crescimento, como um relógio biológico. Larvas não podem ser subornadas ou intimidadas. Seu crescimento é um registro preciso dos eventos, começando no primeiro minuto após a pessoa parar de respirar. É impossível reescrevê-lo. Você acha que foi em algum lugar muito distante? Se uma pessoa morre sozinha, em um apartamento, um porão ou na mata, os insetos são os primeiros a relatar o ocorrido. Às vezes, várias semanas após a morte. Em casos reais, os vizinhos notaram não o cheiro, mas as larvas saindo debaixo de uma porta fechada. Foram essas larvas que levaram a polícia até o corpo, que havia permanecido ali por mais de um mês. Em um caso real, milhares de larvas rastejaram por todo o prédio, descendo pelo teto até os andares inferiores e entrando nos apartamentos dos vizinhos. Elas foram coletadas e levadas embora em baldes. Estamos acostumados a pensar na morte como um silêncio absoluto. Mas na realidade ela começa com movimento, milhões de criaturas minúsculas que já sabem que você está morto muito antes de qualquer outra pessoa. Inscreva-se no canal e assista a outros episódios, é importante.